Olá, fisioterapeuta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Ao meu programa Fisioterapeuta O3. Eu sou a doutora Thalita Fraz, fisioterapeuta, osteopata, ozonoterapeuta e especialista em dores. Eu ensino fisioterapeutas a tratarem qualquer disfunção do paciente com ozonoterapia, eliminando as dores logo nas primeiras sessões. E nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do porquê que o ozonioterapeuta não trata patologias, e sim disfunções. Esse é o motivo pelo qual nós temos resultados eficientes e duradouros e conseguimos eliminar as dores logo nas primeiras sessões. Então, essa aula é para você que está aí me assistindo, que você está tratando seu paciente, não está tendo resultados, que acha que você está tratando a causa, mas você vai entender que você não está tratando a causa, né? E você só trata os sintomas desse paciente, só trata a patologia dele. Então, nessa aula de hoje, você vai entender todo esse mecanismo, como que funciona o ozônio e por que que você não está tendo resultados, tá bom? Então, como assim, Thalita, né? Qual que é a diferença de patologia e disfunção? Muitos profissionais acham que é a mesma coisa, né? Falar de patologia ou falar de disfunção é a mesma coisa. E não é, tá? Patologia, ela é gerada em cima de um diagnóstico clínico. Então, por exemplo, paciente, né? Ele tem osteoporose. Osteoporose é uma patologia. Osteoporose é o quê? A gente sabe que é a diminuição do cálcio no organismo dessa pessoa, que está deixando os ossos fracos. Então, quando a pessoa vai lá e faz um exame, o médico consegue diagnosticar que ele está com falta de cálcio, os ossos fracos, então o médico fala que ele tem o quê? Uma osteoporose, né? Uma bursite, por exemplo, é uma inflamação da bursa. Então, o paciente foi lá, ele fez os exames, constatou que ele tem uma bursite. Isso é uma patologia, tá? Diabetes, tudo isso são patologias. Então, o que vem a ser uma disfunção? Disfunção é o desequilíbrio que foi gerado nesse organismo, tá? Que fez com que esse paciente desenvolvesse essa patologia. Então, por exemplo, nós sabemos que lá na osteoporose ele tem uma falta de cálcio, maravilha. Mas o que que levou esse paciente? Quais foram os mecanismos que ocorreram no metabolismo dele que levaram esse paciente a ter a osteoporose, tá? Isso então é disfunção. São os mecanismos que fizeram com que esse paciente desenvolvesse essa determinada patologia. Conseguiu entender? Então, nós, ozonioterapeutas, nós não tratamos patologias, nós não tratamos sintomas, nós tratamos disfunções, tá? E é isso que eu quero explicar para você nessa aula de hoje. Você vai entender tudo que eu estou falando. E é muito difícil para alguns fisioterapeutas convencionais que estão aqui me assistindo agora darem o braço a torcer de que não tratam somente os sintomas, tá? Mas você vai entender o porquê que você trata só os sintomas sim. Então, nós temos que tratar não em cima de diagnósticos clínicos, tá? Muitos fisioterapeutas tratam em cima de diagnósticos clínicos. Então, o paciente chega lá assim, ai, doutor, eu tenho tal doença, o médico falou que eu tenho tal doença. Beleza. Isso acontece muito, por exemplo, né, com a fibromialgia. O paciente chega lá, eu tenho fibromialgia, tá? Como que o fisioterapeuta vai tratar a fibromialgia? Ah, vamos tentar, então, amenizar as dores. E aí, né? Então, a gente não pode tratar em cima de diagnósticos clínicos, tá? Não podemos tratar somente as causas. Mas a triste realidade é que a maioria dos fisioterapeutas ainda não tem essa visão e esse conhecimento de que o corpo é um só, tá? E que nós precisamos tratar em cima da
fisiologia e não dos sintomas clínicos. Então, se você não está tendo resultados nos seus tratamentos, é porque você não está tratando em cima da fisiologia, você está tratando somente os sintomas clínicos. Então, preste atenção nesse vídeo, preste atenção nessa aula, que eu vou te ensinar o passo a passo aí para você ter o resultado eficiente com o seu paciente, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a anamnese. A anamnese é onde tudo começa, tá? Então, se você não faz uma anamnese bem feita, você não vai conseguir diagnosticar o que está acontecendo no organismo do seu paciente. Quando eu falo anamnese bem feita, não é essa que a gente faz, não, de você fica ali 10, 15 minutinhos com o paciente, não. Fazendo meia dúzia de perguntinhas ali para saber o que ele tem, né? Olha lá o examinho dele, vê o que ele tem. A anamnese bem feita não é isso, não. Uma anamnese bem feita é uma anamnese demorada, porque nós precisamos saber tudo, tudo do paciente, tá? Não é saber, onde dói, o que aconteceu, você fez algum movimento que gerou essa dor. Não é isso. Na anamnese, uma anamnese bem feita, ela demora. Ela demora, porque você tem que saber tudo. A anamnese da ozonioterapia, a gente leva um tempão para fazer. É uma sessão só de anamnese, porque a gente tem que saber todos os processos fisiológicos ali que estão acontecendo nesse paciente, tá? Então, cada pergunta que você faz na anamnese tem que ter um porquê. Não adianta só, vou perguntar qual é a idade dele, o que ele faz, porque tá lá. Não é porque tá lá. Todas as perguntas têm que ter um porquê. E eu vou dar um exemplo aqui do que eu tô falando para vocês, tá? Por exemplo, numa anamnese, a gente tem que saber uma coisa muito importante que nós precisamos saber e que muitas pessoas não perguntam, ou têm vergonha de perguntar, ou não sabem para que vai utilizar essa informação, tá? É a profissão do paciente. Nós temos que perguntar qual é a profissão desse paciente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, esse meu paciente ele vai chegar no meu consultório cheio de sintomas. E aí, eu começo a fazer anamnese com ele, mas eu esqueço de perguntar o que ele faz. Aí eu fico lá quebrando a cabeça e não consigo chegar em conclusão nenhuma. Então, quando ele fala para mim o que ele faz, eu consigo ter um diagnóstico mais certeiro, gente. Então, por exemplo, né? Nós temos lá um paciente, ele fala assim para mim: eu sou frentista de posto, trabalho em posto de gasolina, né? Ou eu trabalho em metalúrgica. O que isso vai agregar no meu conhecimento ali com ele? Porque eu sei que esse paciente, se ele trabalha em posto, em metalúrgica, ele tem metais pesados no corpo. Ele passa a maior parte do tempo dele em contato com esses metais pesados. Então, eu sei que nesse paciente, eu vou fazer o quê? Desintoxicar ele desses metais pesados. Se eu tenho, por exemplo, um paciente, né, que fala assim para mim: eu trabalho em pet shop, eu sou veterinário, eu trabalho com bichos, eu trabalho num canil. Olha só que loucura. O que eu vou fazer com essa informação? O que você, fisioterapeuta, faz com essa informação? Né? Se a pessoa falar assim que ela trabalha num canil ou que ela é veterinário, o que muda na tua vida isso? Você nem sabe. Para nós, os onoterapeutas, muda tudo. Porque eu sei que essa pessoa que ela trabalha, por exemplo, num canil, ou que ela tem contato com bichos, eu preciso fazer o quê? Uma desparasitação nesse paciente. Tá? Então, todas as informações são importantes na anamnese. Então, a primeira coisa que você tem que ter conhecimento, que você tem que saber fazer direito, é a anamnese. E não é essa anamnese porca aí que tem muita gente fazendo, não. De 10 minutos. Não é isso, não. Tá bom? E aí, então, beleza. Aí, então, começou a partir daí. Quando você sabe muito, você faz uma anamnese bem feita para o seu paciente,
você começa a entender os mecanismos que estão acontecendo no organismo dele e o que você vai precisar trabalhar, tá? Quando eu comecei a fazer osteopatia, por exemplo, eu achava que eu estava tratando a causa do meu paciente. Que é isso que todo mundo fala, né? Ah, o curso de osteopatia é maravilhoso, gente. Eu sou osteopata, tá? Mas não se iluda achando que você está tratando a causa do paciente. Não está. Também não está. Por quê? Então, o paciente chegava para mim, eu manipulava, né? Fazia tudo que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, ele chegava lá com uma bursite no ombro. Eu sei que bursite no ombro, normalmente, né, elas são geradas por o quê? Pelo quê, né? Uma superiorização da cabeça do úmero, que vai comprimir ali as estruturas, a bursa, né, e vai gerar essa inflamação, tá? Então, o que que eu preciso fazer enquanto fisioterapeuta? Enquanto osteopata, né? Eu vou manipular a cabeça do úmero desse paciente, jogar essa cabeça do úmero para baixo, descomprimir essa estrutura e assim o corpo vai se autocurar. Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente faz? Era isso que eu fazia. Aí eu mandava esse paciente para casa, né? Eu falava assim: olha, fulano, então já manipulei, já tratei a causa, agora vamos esperar o seu organismo desinflamar, né? Às vezes eu fazia uma analgesia ali, o paciente estava com dor, fazia um aparelho anti-inflamatório e mandava ele para casa. Eu achava que isso era tratar causa. E não é. Você fazer uma manipulação vai agregar muito no seu paciente, mas muito mesmo. Mas você não está tratando a causa. Eu não tinha, gente, essa visão. Quando um paciente ele tem uma inflamação, seja onde for, no joelho, no pé, no dedo, onde for, qualquer inflamação. Esses agentes inflamatórios, eles estão no sangue. E o sangue, gente, percorre o organismo todo. Então, eu tenho um processo inflamatório, não é só naquele local que eu estou tratando, ou só naquele local que ele está relatando dor. Eu tenho um processo inflamatório no organismo. O organismo é um só. O sangue, ele corre o corpo todo, tá? Então, eu tenho que entender que não adianta só tratar essa inflamaçãozinha local lá no ombro dele, porque ele tem uma bursite. Porque esse paciente, por conta dessa inflamação aqui que ele tem no ombro, ele já tem uma alteração de pH, ele já gerou um estresse oxidativo no corpo dele. Porque é isso que o processo inflamatório faz, tá? Na verdade, o processo inflamatório, ele surge pelo quê? Por um estímulo externo, né? Altera o pH, começa a surgir várias doenças metabólicas, processos inflamatórios, a gente sabe disso. Não é novidade para ninguém. Então, não adianta só eu manipular, fazer analgesia e mandar ele para casa, tá? Você precisa fazer o quê? Equilibrar esse organismo. Você precisa restaurar o pH dele, você precisa diminuir o estresse oxidativo, equilibrar esse estresse oxidativo desse organismo, tá? Se for uma inflamação aguda, por exemplo, né? Com ozônio, gente, vocês conseguem recuperar rapidinho esse paciente. Porque ele tá ali num quadro de inflamação aguda, então o que você vai fazer? Faz suas técnicas, manipula, né? Faz o ozônio lá, você vai ter um resultado muito rápido. O que eu estou dizendo para vocês não é que vocês não vão precisar fazer as técnicas que vocês utilizam. Vão sim. Quanto mais você entregar para o seu paciente, melhor. Tá? Não estou falando isso. Se você é osteopata, você vai fazer sua manipulação. Eu faço. Eu associo as minhas terapias fisioterápicas com ozonoterapia. Eu não deixei de lado o que eu aprendi. Nem os cursos que eu fiz, porque eu sei que cada tratamento tem uma eficácia diferente, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que vocês, somente com as técnicas que nós aprendemos, nós não tratamos as causas do paciente, porque a gente não consegue mexer em tudo isso,
numa manipulação, num aparelho, tá? Então, aí o que você faz? Então, você entra com ozônio, né, para equilibrar esse organismo desse paciente. E aí o problema está resolvido. Então, é aquele paciente que ele vai chegar para você, ele vai fazer uma sessão de ozônio, ele vai falar que, nossa, é mágica, ozônio é mágico. Não, ozônio não é mágica. Mas esses pacientes com quadros agudos de inflamação, a gente tem um resultado muito mais rápido, tá? Porque eles não estão ainda no processo oxidativo tão grande, né? O pH dele está desregulado, mas nem tanto. Então, a gente consegue, o ozônio, ele atua a nível sistêmico. Então, a gente consegue ter esse resultado super eficaz. Eu tenho depoimentos de pacientes que fizeram uma sessão, uma aplicação de ozônio, tá? E falaram, nossa, parece mágico, justamente por isso. É muito mais fácil você tratar um paciente que ele tem, né, um quadro, uma inflamação aguda, tá bom? E aí, e é muito mais difícil você pegar um paciente, por exemplo, com uma inflamação crônica. Sabe por quê que é difícil? Quando esse paciente ele começa a ter dor, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É comprar um remedinho na farmácia. Isso é fato, tá? É difícil uma pessoa que tem dor procurar direto o fisioterapeuta. A gente sabe dessa triste realidade. É o que acontece. Então ele vai lá, compra um remedinho na farmácia. Ele vai ficar tomando esse remedinho aí por alguns dias, tá? Se a dor dele não melhorar, aí, quem sabe, né, ele vai procurar um médico. Depois de muito tempo. Aí ele vai para o médico. Aí o médico vai pedir o quê? Exames para ele fazer. Quando pede, né? Se esse paciente for fazer exame pelo SUS, meu Deus do céu, pior ainda. Porque demora muito mais. Então ele vai fazer os exames ainda, ó, olha que processo demorado. Ele foi ainda fazer o exame, tá? Aí ele vai, o médico vai mandar nesse tempo, vai passar uns medicamentos para ele tomar. Ah, vai tomando isso então para sanar a sua dor, enquanto a gente não tem o resultado dos exames. E ele tá lá, ó, tomando remédio, tá? Para sanar a dor. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando do remédio. Aí ele não vai melhorar, ele vai voltar no médico, aí o médico vai ter lá os exames, vai falar o que ele tem, vai mudar, às vezes, a medicação desse paciente, e aí vai mandar para fisioterapia. Os pacientes são resistentes para fazer fisioterapia, né? Vai fazer, não preciso fazer fisioterapia, com o remedinho vai melhorar. Aí o cara vê que não melhora, não melhora, não melhora, então vai, vou procurar fisioterapia. E a fisioterapia já tem aquele conceito, né, gente, de, meu Deus do céu, fisioterapia não resolve. Então, as pessoas, elas ficam mais ainda com o pé atrás de procurar os nossos serviços. Mas ela vai, tá? E aí, só que quando essa pessoa, esse paciente, ele chega para nós, ele já tem um quadro de inflamação crônica instalado. Olha o tempo que passou já. Precisa até ter uma dorzinha lá. Não é assim que funciona? Normalmente você vai fazer anamnese com o seu paciente, ele fala, aí você pergunta assim, mas quanto tempo você já está com dor? Ele fala assim, já tem uns meses. E é o que acontece, é o que mais tem, é o que a gente mais pega. São pacientes crônicos, tá? E aí, você começa lá, então, a fazer o seu tratamento com analgesias, anti-inflamatórios, manipulações. E aí você não vai ter um resultado rápido, né? Por quê? Você sabe por quê? É aquele paciente que vai começar a fazer o tratamento com você, ele não vai ter resposta rápida. É um paciente que ele é inflamado. Tá? Quando a inflamação crônica ela possui uma duração prolongada, ela é a causa de várias doenças crônico-degenerativas. Então, aquele paciente que ele começou com uma dorzinha, uma inflamação, uma bursite,
E depois, a hora que ele chega para você, ele já tem a bursite, ele já desenvolveu uma diabetes, uma osteoporose, sei lá o que esse paciente já desenvolveu. Sabe por quê? Porque essa pequena inflamaçãozinha lá que ele não tratou, que ele demorou para ver, resultou nele num pH alterado por vários meses. Ele está com esse pH alterado no organismo dele por vários meses. E nós sabemos que o pH alterado faz o quê? Gera doenças crônico-degenerativas. Aí você, físico convencional, você fica tratando essa pessoa lá por um tempo, não tem resposta. Se o organismo dele está inflamado desse jeito, a resposta, você concorda que a resposta ao seu tratamento é muito mais demorada? Porque o corpo primeiro tem que sanar essa inflamação dele para depois começar a tentar reagir ao que você está fazendo nele. Então a resposta vai ser muito demorada. E aí você vira para mim, fisioterapeuta, e fala que você está tratando causa desse paciente? Me responde com sinceridade. Você acha que sua manipulação que você está fazendo é tratar a causa desse paciente? Você manipulou, sei lá o que você fez, analgesia, utilizou seus equipamentos. Só que você precisa entender que você precisa tratar esse paciente por completo. Não adianta só tratar lá por citinha dele, tá? E outra coisa que você não sabe, que eu vou te falar aqui agora, anota isso. O paciente, quando ele toma qualquer tipo de medicamento, qualquer, pode ser um antibiótico, pode ser um anti-inflamatório, pode ser um simples remedinho para dor de cabeça, para dor muscular, um relaxante muscular. Qualquer medicamento, ele altera a integridade da membrana intestinal. E aí isso vai fazer com que essas moléculas de proteínas, né, moléculas inflamatórias, elas entrem com maior facilidade no sangue dessa pessoa. E aí a pessoa, ela fica naquele ciclo, né, de melhora um pouco, melhorou, mas depois a doença voltou, melhorou de novo, voltou de novo, fica nessa recidiva da doença. Por que as pessoas têm recidiva de doenças, de sintomas? Porque não tratam causa. Todo medicamento gera um efeito paradóxico, que a gente chama. O que é um efeito paradóxico, Thalita? Você toma o remédio para tratar uma consequência e você está piorando a causa dessa doença, tá? Os ozonoterapeutas, existe uma aula muito importante que a gente estuda de modulação intestinal. Quando as pessoas souberem a importância do nosso intestino, tudo muda, tudo muda. As doenças que nós temos, todas as doenças estão relacionadas lá com o nosso intestino. Para quem não sabe, o nosso intestino tem 70% lá das células de defesa do nosso organismo. Então, a gente não tem que brincar com o intestino, tá? Então, quando você toma remédio, você está ali danificando a integridade da membrana intestinal. Então, você vai ficar muito mais suscetível a desenvolver doenças bacterianas, baixa resistência, baixa imunidade, doenças crônico-degenerativas. Então, você toma remédio, aí fala assim, eu tenho tal doença. Beleza, o médico mandou tomar isso para o meu problema. Caramba, é efeito paradóxico. Você está tomando remédio para melhorar seu sintoma, mas você está piorando a causa, porque a causa está lá, no seu intestino. Você está piorando tudo cada vez mais. Sabe quando que esse paciente ele vai ter cura da doença dele? Nunca. Por que a gente não fala em cura? Porque a gente não cura ninguém. A gente não cura ninguém com a fisioterapia. Tá? A pessoa ela precisa entender que o tratamento na ozonoterapia é um todo. Já ouviu aquele ditado, nós somos aquilo que comemos? Exatamente isso, nós somos aquilo que comemos. Não estou falando de estética, não, de gordura, de ser gordo, de ser magro, de ser magra, não é isso. Nós somos aquilo que comemos. A alimentação é extremamente importante no nosso processo metabólico.
Em tudo, em todas as reações, a gente precisa de vitaminas para manter o nosso intestino funcionando, é tudo. A gente precisa de suplementação. Então, não vem falar para mim que você, fisioterapeuta convencional, você está tratando causa, porque você não está. Você está tentando eliminar um sintoma que ela está tendo ali, daquela patologia. E a gente não trata a patologia. Acabei de explicar isso para vocês, tá? Então, o que você tem que fazer para você tratar a causa nesse paciente? Você precisa orientar essa pessoa sobre o uso de medicamentos. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Tem paciente nosso que é viciado em remédio. Ele toma remédio até se ele tem um negocinho, ele toma remédio. Até se ele não tem dor, ele toma remédio, porque ele viciou em remédio, ele acostumou a tomar remédio. E ele acha que o remédio que ele está tomando está fazendo bem para ele. Então, cabe a você, fisioterapeuta, um bom fisioterapeuta, orientar esse paciente do quão mal está fazendo esse medicamento para ele. Tá? Aí você vai falar assim: mas existem doenças que o paciente tem que tomar remédio. Hipertensão, diabetes, não tem que tomar remédio. Não tem. Por quê? Porque tudo isso que ele tem é uma descompensação do organismo. E é aí que a gente entra, aí nós, os odontterapeutas, nós vamos compensar esse organismo. Para ele não ter mais que tomar remédio para hipertensão, para diabetes. Não vai. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, você precisa falar para o seu paciente, por exemplo, também, de uma alimentação saudável. Tem fisioterapeuta que fala assim: eu sou só fisioterapeuta, não sou nutricionista. Não estou falando de ser nutricionista, mas você tem que entender que esse paciente, se ele está inflamado, ele está consumindo lá alimentos inflamatórios, glúten, lactose. Se vocês soubessem o mal que o glúten faz na membrana intestinal, todo mundo parava de comer agora. Tá? Vocês precisam entender. Gente, vocês precisam entender sobre modulação intestinal. Isso é muito sério, tá? Então, você vai orientar esse paciente. Pô, você tá fazendo um tratamento nele? Você tá tentando tratar ele? O cara tá comendo, ingerindo alimentos inflamatórios. Que resultado que ele vai ter no tratamento? Tá? Então, não adianta. A pessoa, ela tem que controlar também a alimentação dela, tá? Equilibrar o pH dessa pessoa, você tem que equilibrar o pH dela. Você tem que equilibrar o estresse oxidativo desse paciente, tá? E aí, quando você faz isso, você equilibra o pH e você equilibra o estresse oxidativo desse paciente, você consegue diminuir o quadro inflamatório dela. Que é isso que nós queremos. Porque esse quadro inflamatório, ele vai aumentando com o passar do tempo, tá? Você precisa tratar o intestino dela. Acabei de falar aqui para vocês a importância do intestino. É onde tudo acontece. 70% das nossas células de defesa estão no intestino. Para quem sabe, entende de modulação intestinal, sabe o que eu estou falando, tá? Todas as doenças crônico-degenerativas que ela vai desenvolver ao longo desse tempo todo de inflamação que ela está tendo, é gerada por um intestino permeável. Então, você precisa entender que essa pessoa, ela vai ter dores todos os dias. Imagina o estresse emocional que essa pessoa tem, tá? Ela vai ter o quê? Uma diminuição da serotonina no organismo dela. E aí faz com que ela tenha mais dor ainda do que ela já tem, quando isso começa a acontecer, né? Essa pessoa, ela começa a ter insônia. Essa pessoa tem mau humor. Essa pessoa começa a ter vários sintomas. Imagina, ela vai ter fadiga, tá? Queda de cabelo. A pessoa fala: nossa, meu cabelo anda caindo. Por que as pessoas, quando estão com estresse, começam a ter esses sintomas? Né? De queda de cabelo, a unha fica fraca, né? Então, você tem que orientar, porque está faltando nutrientes nesse corpo. Ela tem um estresse oxidativo no organismo dela. Ela tem um intestino permeável. Está faltando nutrientes. Por que eu bato o pé na ozonoterapia e suplementação? Olha a importância da suplementação. De nada adianta você encher essa pessoa de gás, se está faltando tudo no organismo dela.
Olha a importância aí da anamnese. Porque se você não fizer uma anamnese bem feita, você não sabe o que está acontecendo nesse organismo. É um conjunto de fatores. Vocês estão entendendo? Então, você tem que orientar ela. Corta esses alimentos inflamatórios, tá? E aí, como que você quer que a fisioterapia convencional ajude esse paciente, meu Deus do céu? Porque você não faz nada disso. Nós não fazemos nada disso. Não fazemos. Eu achava que antigamente eu tratava o paciente, tratava a causa, tratava nada. É aquele paciente que ele vai voltar para você, ele vai ter recidiva da dor dele, ele vai ter recidiva da doença dele. Você, ozonoterapeuta, você vai conseguir tratar esse paciente. Olha que coisa maravilhosa, vai tratar a causa. Então você precisa fazer o quê? Ozonoterapia. Você precisa regular esse desequilíbrio no organismo dele, tá? Você sabia que a serotonina, ela é ativada no nosso intestino? Você sabia disso? Gente, isso aí são coisas que a gente não aprende na escola, não, tá? E tem muitos cursos aí que a gente faz que a gente não aprende nada disso. Então, quando nós fazemos ozonioterapia, nós conseguimos tratar doenças emocionais também. E é verdade? Claro que é verdade, tá? Para quem não sabe, então, ozonioterapia também trata essas doenças emocionais. Sabe por quê? O mesmo sistema que controla a nossa imunidade é o mesmo que controla as emoções. Nós estamos falando de sistema límbico. Então, quando as pessoas falam, né? Que as pessoas que têm problemas emocionais, isso acarreta o corpo, elas começam a desenvolver doenças e dores. É verdade. É verdade, tá? Então, para a gente tratar as doenças psicossomáticas, né, desse paciente, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a imunidade dele. Eu não estou falando que é o mesmo sistema que controla a imunidade, controla as emoções. Então, se ele tem as emoções afetadas, a gente tem que trabalhar a imunidade desse paciente, porque pode ter certeza que a imunidade dele está baixa. E como que a gente faz isso? Com ozônio, tá? Então, você, fisioterapeuta, você consegue melhorar a imunidade do seu paciente com esses equipamentos que você está usando? Com essas manipulações que você está fazendo? Você consegue estimular enzimas antioxidantes? Consegue regular o pH? Você sabe suplementar esse paciente? E aí? Tá? Entendeu? Então tá aí a resposta do porquê que nós, ozonoterapeutas, nós tratamos disfunções e não patologias. Porque nós vamos agir em todos os processos que foram desencadeados nesse organismo que levaram esse paciente a desenvolver um certo tipo de patologia ou de doença. Tá? Então, um paciente lá com uma simples bursite no ombro, ele não pode ser tratado apenas no ombro. Nós não podemos tratar esse paciente em pedaços. Meu Deus, o corpo é um só. O corpo é um sistema. Então, uma simples lesão, ele vai afetar e acionar mecanismos do corpo inteiro. Então, por que você está tratando esse paciente em pedaços? Tá? Então, eu quero que fique essa dica aqui para você. Você não está agora, por quê? Porque você tem que tratar em cima da fisiologia. Não adianta tratar apenas diagnósticos e sintomas, tá? Se você quer ser um fisioterapeuta de sucesso, então fica a dica aqui para você nessa aula. Puxa essa orelha. Tá bom? Então, quero agradecer. Te vejo numa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi muito útil para você, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com amigos, com profissionais, compartilhe com pessoas, pacientes, de repente, que precisam dessa orientação, tá? É bom a gente compartilha. Então, deixe seu like e a gente se vê numa próxima aula.